Muito bem, chegamos aqui com o quadro História da Minha Cidade, com ele, professor Francisco Artem. Bom dia, Soninha! Bom dia, boa tarde, Pra mim boa é noite. bom dia, boa tarde, boa noite, porque o nosso programa, além de ficar na rede Sim. Piratininga, ele fica também no YouTube, também é apresentado pela Connect TV às 19h30, na AM 970, às 10h30. De vez em quando tem uns atrasinhos, né? Não acontece. Mas 10h30. E na Connect TV, por volta das 19 horas, após o Rotativo no Ar, também na Connect TV, com imagens, enfim, com tudo mais. Sônia, você já deve ter percebido que estou com cara de sono, madrugada. Ai, quando eu voltei pro rádio nessa minha segunda temporada, conversando com um amigo que também começou aqui e é de rádio, ele me disse, Artem, tá na hora da gente brincar. Então a gente não tem que trabalhar, a gente tem que brincar. Eu falei, vou brincar de rádio, que adoro. Amo. Até de madrugada. Falei, mas eu farei o seguinte, brincarei de rádio até meio-dia, 1h, depois vou fazer minha academia, uma ginástica, depois vou dormir em paz, né? Eita! Tudo ao contrário. Ontem paramos 3 da manhã aí, antenadíssimos, ligadíssimos, enfim, tivemos a cobertura daquele caso na Vila Jardim São Paulo, final ali da Vila Brasil, na igreja, eu acho que é a igreja Sagrado Coração de Jesus, né? O rapaz que subiu numa torre e 8 horas, Sônia, de negociação. Ah, é verdade. 8 horas de negociação. Depois nós vamos trazer todas as informações, as imagens inéditas da Rede Piratininga. E como era um caso muito delicado, muito sério, a gente não sabia o que ia acontecer, então ia requerer, tinha que tomar decisões a todo momento, e decisões complicadas, transmite isso, não transmite, noticia, não noticia, atende apelo da família, a família não queria que noticiasse nada, não atende, até que ponto nós vamos, qual é o limite ético de uma reportagem desse nível, onde você ultrapassa, porque é muito fácil ali na hora da atenção, é muito difícil você julgar, muito fácil você julgar o trabalho à distância, mas você está ali, você está vivendo uma situação, você está nervoso, você está aflito. Sim. Né? Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe os teus limites, você não sabe o que, né? Nós, só deixar bem claro, quero deixar no seu programa e vou repetir isso no Rotativo, onde nós contaremos toda a história deste fato lamentável. Mas deixar claro que nós só entramos no ar quando nós certificamos que não se tratava de uma tentativa de suicídio. Não foi isso. Ele subiu na torre ele estava sob efeito de droga ou de abstinência de droga, não se sabe. E por isso que fez esse ato translocado. Mas a todo instante ele falava em liberdade de expressão, que ele queria falar, né? Então era isso. Aí no momento que nós percebemos que era isso, então aí nós nos sentimos mais confortáveis de poder fazer a cobertura. Mas eu já estou dando spoiler aqui do que nós vamos falar no Rotativa no Ar, a partir do meio-dia, mais uma live aqui no nosso programa. De momento, Soninha, dizer aqui que muitos amigos estão nos enviando mensagens, e o Itamar, ele está lá no Amazonas, imagina, olha que maravilha, que coisa linda, e acompanhando a Piratininga, acompanhando a nossa programação. E eu perguntei para ele, o que você está fazendo aí, Itamar? Ele é de São João da Boa Vista. Vamos conferir a imagem belíssima do rio Amazonas e do bom dia que o Itamar nos passa com as imagens lá do rio Amazonas e a explicação do que o Itamar está fazendo lá, acompanhando nesse momento as histórias da minha cidade. Vai lá, Itamar, fala aí para nós. Bom dia, povo de São João da Boa Vista. Mais um dia na beira do rio, né? Capturando os peixinhos, né? Eu tô a trabalho aqui e capturando os peixes. A gente estoca aqui num tanque. A região aqui é quente, né? A hora que pego esses peixes que tá no reservatório ali, leva para Mato Grosso do Sul. Quando a região nossa estiver quente, estado de São Paulo, estado de Minas,
Aí eu volto para cá de novo, Mato Grosso do Sul, pego esses peixes e levo para o estado nosso, né? A nossa região é fria demais, mas bom dia para todo mundo aí, com Deus. Olha que lindo. Maravilha, né? Muito bonito. Com Deus todo mundo. Câmbio, desligo. Zé Itamar, bom dia para você aí, legal saber que tem gente aí nos acompanhando e mande sempre essas imagens lindas, bonitas aí da Amazonas, a gente vai acompanhando a tua aventura aí no Rio Amazonas. Queremos acompanhar a aventura de todos os sanjonenses, estejam onde estiver. Nós tínhamos esses dias amigos até da Terra do Fogo, na Argentina, acompanhando lá a Piratininga. E passando frio, né? Porque lá é um frio do cão, embora Terra do Fogo, né? Mas o carinho do nosso povo não tem limites, não tem fronteiras. Estamos com uma amiga aí na linha. Qual é o nome dela, Sônia? A Eurides, que está acompanhando o nosso programa. Vamos lá, vamos ouvir ela aí. Mensagem de Eurides. Vamos lá, Eurides. Igual mesmo para vocês, viu? Estou ouvindo o programa da Soninha Star. Já fiz a receita do bolo que ela passou ontem para mim. Ficou maravilhoso. E aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gosto muito do Artem. Eu adoro ouvir todas as histórias que ele fala. A nossa família é inteirinha a favor do Artem. Fica para sempre na Piratininga. Deus abençoe a ele e a todos que trabalham aí nessa rádio. Eu estou ouvindo de todos os dias. Obrigado. Aí eu só corrigindo, não é a Eurides. A Eurides Essa também é a mandou Carmen, mensagem. né? Não é a Eurides, é a Carmen Fabri, que faz parte aí do fã-clube da Piratininga. Piratininga tem um fã-clube, se você quiser fazer parte também. Só acionar, nos envia aqui mensagem pelo WhatsApp que a gente coloca você nesse fã-clube, a gente troca ideias, informações, reportagens, sugestões de pauta. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que os nossos ouvintes, tem 111 participantes do nosso fã-clube. Olha que maravilha. Lindo, né? Muito bom. E é o carinho do povo. A nossa querida Cláudia Cunha, que sempre nos acompanha, agora divide conosco aqui o espaço, ela aqui e o filho, Matheus, que fazem programa na Connect TV, aliás, belíssimo programa, produção maravilhosa. Chama a atenção de vocês que não acompanham, acompanhem. É muito bom e a gente tem que prestigiar o povo que faz um serviço bom e que é de São João. A Cláudia Cunha apelidou a Rádio Piratininga de A Queridinha de São João. Eu achei legal. Eu estou usando aí essa... É uma belezinha, gostei, é verdade. Então tá bom. Então, Cláudia Cunha, nós já vamos apropriar da Já. sua... Não queira cobrar depois pela ideia, não. Direitos autorais. Direitos autorais, mas é a alcunha, que é a Cláudia Cunha, só para um trocadilho infame. Horrível, desculpa, Cláudia. Mas a Cláudia Cunha criou essa alcunha de queridinha de São João e é mesmo. E a gente vê as manifestações aí dos nossos amigos. Carmen Fabri, muito obrigado aí pelo teu carinho, pela tua mensagem. E a gente agradece de coração aí. Tem mais mensagem. Agora sim é Eurides. Agora é Eurides. Né? Agora é Eurides. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Eurides. Eu quero agradecer aí a Carmen, né, que fez a minha receitinha de ontem. E ela disse que ficou muito bom. Ai, que bom. Eu fico tão feliz quando eu passo receita e as pessoas gostam. Ai, que legal que dá certo, legal. né? Mas você proseia muito rápido na receita. Eu tento fazer lá, não consigo. Oxi, Você não ataia, né? A prosa vai muito rápido. Aí a gente se perde aí. Óbvio que a gente grava, né? E ouve com mais calma e anota. É muito legal aí. Você está falando das notícias sanjonenses, das receitas sanjonenses, que aproveitou algumas lá. Aproveitei. Hoje nós não dissemos o livro para mostrar, né? Hoje não, hoje ficou lá na pasta. Depois a gente mostra que essa ideia genial aí dos anos 70? 71, acho. 71, que as mulheres de São João da Sociedade aí lançaram um livro de receitas, aquelas receitas de família, avó, bisavó, tataravó, receitas sanjonenses, para conseguir fundos para a casa da criança. Foi muito legal e a Soninha está revivendo aqui algumas dessas receitas características da nossa gastronomia.
Agora sim, vamos ouvir a Eurides. Querida Eurides. Bom dia, Artem. Bom dia, Soninha. Nossa, esse programa da Soninha tá muito bom, viu? Tá ótimo. A gente tem receita, a gente tem notícia, a gente tem música caipira. Que bom que tá esse programa. Agora a hora do Artem também com as notícias da nossa cidade. A gente fica sabendo de tudo. Ontem à tarde da noite eu tava na rede Piratininga tentando ver aquela notícia lá do rapaz. Aí a gente acabou não ficando sabendo se aconteceu alguma coisa não, mas agora a gente vai saber. Bom dia, Artem. Bom dia, Soninha. Tudo de bom para vocês. Eu adoro esse programa. Tchau. Beijo, Eurides. Obrigada pelo carinho. Beleza, Eurides. Daqui a pouquinho entra a rotativa no ar, meio-dia, nós vamos falar tudo o que aconteceu ontem, viu, Eurides? Mas já está na rede Piratininga, Facebook, Instagram, há muitas informações, mas nós vamos comentar as informações completas, enfim, as manifestações dos nossos seguidores, milhares de seguidores ontem nessa notícia, muitas opiniões, algumas opiniões muito tristes, né? Porque a gente tem uma tendência a julgar, né? Algumas pessoas têm tendência não só a julgar e a condenar. Enfim, só Deus sabe tudo quem isso somos que aconteceu. nós para julgar, Quem né? somos nós. Aliás, se você pegar o Evangelho, todos aqui são cristãos, você sabe qual é a frase mais dita por Cristo? Não julgueis. Aparece não sei quantas vezes no Evangelho de Cristo. Ele falando, nem discípulos, né? Não julgueis para não seres julgados. Não julgueis. Com a mesma força que você julgar, você vai ser julgado. É o que Cristo mais falou e é o que nós mais fazemos. Exatamente. Às vezes a roupa, você julga a pessoa pela roupa, pela aparência, por um ato deste. Agora vocês dizem assim, mas vocês estão falando isso e estão falando sobre isso. Sim, é nosso dever, infelizmente, porque você passa nervo, você passa tensão, você fica meio perdido, será que eu faço? Né? Será que eu estou ajudando? Será que eu estou atrapalhando? Será que eu estou ferindo a família com isso? Será que não estou ferindo? É uma angústia que você vive como jornalista naquele momento, mas é a tua obrigação noticiar, respeitado, obviamente, a ética, respeitado aí os teus princípios. Mas é muito tenso, não queiram achar vocês que tem alguma diversão nisso ou algum prazer em trazer essas informações para vocês, mas nós achamos importante, até porque a gente tem a esperança de que, por ser um rapaz com problemas de droga e certamente não estava bem nessa noite, a gente tem esperança de que sirva um exemplo somente para os mais novos, né? Os jovens. Olha onde você pode parar, olha o que você pode vir a fazer. Porque era um moço normal, família normal, gente boa, né? Droga acaba levando a esses desatinos. Bom, isso é assunto por rotativa no ar daqui a pouco, meio-dia. Vamos ao intervalo, Soninha? Vamos lá. Senão não vamos acabar essa história do nosso querido, amado, fundador de São João da Boa Vista, João Ramalho. Ele vai puxar a perna nossa, porque João Ramalho era um homem bravo. Vai puxar a sua, a minha não. Passo para você isso. Eu tenho medo, viu? Eu tenho medo dessas coisas. Não fala isso não, que eu fico... Sou supersticioso toda a vida. Me arrupio todinho. Ai, pior que a Soninha é menorzinha, se puxar o pé, você cai da cama, esse que é o problema. Daqui a pouquinho a gente volta com o João Ramalho, como é que ele chegou a São João da Boa Vista, como é que foi a batalha dele, soldado, o homem mais poderoso de São João da Boa Vista de todos os tempos, né? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente confere.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Vamos lá, continuando com a história da minha cidade. Hoje a gente vamos falar aí como João Ramalho fundou São João da Boa Vista, né, Artem? Vamos lembrar que nós estamos contando aí em capítulos o início, bem do início de São João da Boa Vista, em comemoração, lógico, 199 anos no sábado. Sim. Contagem regressiva aqui da Piratininga para os 200 anos de São João da Boa Vista. Nós já estamos em festa por essa ocasião, né? E eu tô vendo que a Soninha tá muito atenta à história do João Ramalho. Você tá gostando do João Ramalho, gosto, né? Eu gosto de história. Os nossos áudios ficam aí nas redes. Quem não acompanhou as histórias anteriores, como o João Ramalho chegou até aqui, pode acompanhar aí pelos nossos áudios, pela rede Piratininga, onde você pode correr lá a página e encontrar, e pelo YouTube também, onde nós temos vários vídeos já postados com o nosso programa, onde você tem toda a história de São João da Boa Vista, que nós estamos contando, obviamente, até para não cansar e não enjoar, estamos contando por parte. Óbvio que no aniversário de São João, a gente vai remontar lá para a fundação da nossa cidade, né? E se a gente não puder contar todo esse começo, a gente vai continuar semana que vem, que ainda estaremos na época de aniversário de São João. Bom, vamos lá, lembrar um pouquinho anterior. João Ramalho era um português, né? Um homem poderosíssimo, era da Igreja Católica, padre, era um homem muito rico, não é? Na época, talvez o mais rico do estado de São Paulo, né? E aqui eu já, mais uma vez, antes que alguém me corrija, não era o estado de São Paulo, era a província de São Paulo, tal, mas aqui nós temos que falar uma linguagem mais coloquial para as pessoas entenderem, né? Então nós sempre usaremos linguagem coloquial, reportando para a linguagem de hoje, para que as pessoas possam entender. João Ramalho, o homem mais rico, tinha poder na Igreja Católica, que era a igreja predominantemente na totalidade nessa época, poder como político, político atuante, deputado, o sobrinho prefeito lá de Mujimirim, um homem que foi chamado pelo próprio imperador para montar um exército, porque o Império não tinha exército aqui no interior, para montar um exército para segurar os revoltosos que tinham se concentrado na cidade de Sorocaba, chefiado lá pelo Tobias de Aguiar, com a presença do regente Feijó, que tinha sido o pai adotivo lá de Dom Pedro II, mas naquele momento ele estava contra Dom Pedro II. Por quê? Porque Dom Pedro II tinha montado um ministério só de portugueses. E esses revoltosos queriam derrubar o ministério de Dom Pedro II. E havia uma rivalidade muito forte, havia há pouco o Brasil liberto de Portugal. Então, portugueses e brasileiros já faziam duas facções diferentes e não se gostavam, óbvio, né? E Dom Pedro II me nomeia um ministério só de portugueses, o que causa a revolta de Sorocaba. Tobias Aguiar, um popstar, que vivia já maritalmente com a Marquesa de Santos, aquela que havia sido amante do Dom Pedro I, pai do Dom Pedro II, viviam lá, e ele vai para Sorocaba, e de lá o plano era invadir o Rio de Janeiro pelo interior. Estratégia inteligente, porque o governo sabia defender o país só pelo oceano, só tínhamos a marinha. E lá à frente dela, Duque de Caxias, um homem
Caxias, como a gente costuma falar. Bom, esse é o resumo, né? A gente chama de suíte das histórias que nós estamos contando. Monsenhor Ramalho vai até lá, ele monta um exército a partir de escravos e voluntários aqui de São João da Boa Vista, de Mojimirim, aqui da região. São João foi a cidade onde ele teve o maior número de participantes desse exército. Olha a importância de São João, né? Que ninguém ressalta, que ninguém conta essa história, né? São João evitou a revolta de Sorocaba. Se está certo ou está errado, mas evitou, participou. Precisa ser contado isso nas escolas. Bom, nossos soldados estavam lá, seguraram o Tobias de Aguiar para dar tempo do Caxias chegar pelo litoral, subir a Serra de Santos e se dirigir para a cidade. Quando os revoltosos viram que nada restava a fazer, não conseguiam sair dali de Sorocaba, eles pegam outro caminho e fogem. Todos eles, menos o regente Feijó, que acabou sendo preso pelo Duque de Caxias. O regente Feijó, que homem que comandou a política brasileira muitos anos e que, inclusive, ironia do destino, foi ele quem nomeou o Caxias, o primeiro cargo dele no exército. Preso, acaba morrendo numa prisão por esse episódio. O Tobias de Aguiar foge com a Marquesa de Santos para o Rio Grande do Sul e lá vive um período de muito sossego. Monsenhor Ramalho volta para Mojimirim, crente de que vai ser festejado, mas aí os brasileiros de Mojimirim se revoltam contra ele. E era a cidade dele. E Mojimirim, ressalte aqui, era uma das cidades mais importantes de São Paulo. Chegou a ser a segunda cidade mais populosa de São Paulo. Sabia disso, Sônia? Pois é, porque aqui tinha a fronteira e aonde concentrou-se um grande número de soldados do Império, né, dos paulistas, não do Império, para segurar o avanço lá dos mineiros que vinham sobre São Paulo, né? Então aqui a região e São João da Boa Vista foi muito importante também para que existe em São Paulo, porque se não houvesse esses soldados aqui na região, aqui na nossa Serra da Paulista se concentrou uma tropa muito grande, conseguiu segurar os chamados emboabas, que eram os paulistas, só que agora estavam em Minas e que estavam avançando sobre São Paulo, queria um território só. Bom, Monsenhor Ramalho segurou lá os revoltosos, volta, e o ambiente em Mojimirim. Como eu disse, o Tobias de Aguiar era um popstar lá na época, todo mundo amava, e o pessoal de Mojimirim não perdoou. O Shoa, um jovem advogado, aproveitou o episódio para revidar Monsenhor Ramalho e tirá-lo do poder. Sem ter aonde ir, e ele acaba de receber uma boa notícia, que o imperador, em reconhecimento ao que ele fez, o nomeia senador do Império, e ele já não tinha uma base eleitoral, digamos assim, para se sustentar. Então ele lembra da fazenda dele, aqui em São João da Boa Vista, do amigo dele Tavares, que tinha uma casa onde é o Teatro Municipal, e é onde ele se hospedava toda vez que vinha para cá, e ele diz, vou fundar uma cidade para receber, para ter uma base eleitoral e para receber meus amigos que estão sendo perseguidos lá em Mojimirim. Então ali, olhando ali do Teatro Municipal, olhando aquela serra que se chamava na época Serra da Boa Vista, ele resolve fundar a cidade, né? E dá o nome de São João a essa cidade. Até aqui era Santo Antônio do Jaguari. Nós já tínhamos um núcleozinho de moradores, uma rua já feita ali nas imediações da Rua General Carneiro, primeira rua de São João, podemos assim dizer, chamada Rua das Flores, né? E Santo Antônio do Jardim, mas ele era João Ramalho, talvez muito provável em função disso, o santo de devoção dele era São João, que levava o nome dele. E lá debaixo dos moradores de baixo, o Antônio Machado, quem doou a terra para a primeira capela, que durante muitos anos foi considerado fundador de São João, o Antônio Machado, o santo de devoção dele devia ser Santo Antônio. E essa briga de santo, naquela época, era pior do que Corinthians e Palmeiras hoje, porque Corinthians e Flamengo, né? Então, foi um trauma para a cidade quando o poderoso Ramalho chega aqui e fala, vou fundar uma nova cidade, aqui eu vou erguer uma igreja, aqui nessas ruas do lado eu vou dividir os terrenos e vou trazer meus amigos de Mojimirim que estão sendo perseguidos, inclusive o próprio sobrinho dele que era prefeito lá e foi deposto, né? E vou cadastrar os eleitores, né? A cidade tem que ter eleitores, né? Os votantes na época, como se falava. E aí ele chama um amigo dele, o amigo não, né? Era o pároco a quem que devia a ele obediência, que era o padre João Cigar.
um pobrezinho que vivia mesmo o sentimento cristão de atendimento aos pobres e tal. E ele chama esse padre para ajudá-lo a cadastrar os eleitores, os votantes de São João da Boa Vista. E rapidinho eles fazem um trabalho maravilhoso, assim, de rapidez, de cadastrar rapidamente todos aqui que viviam, faz um amplo relatório, que a gente encontra ainda resquícios desse relatório, e é possível conhecer muitos detalhes dessa época de São João através desse relatório deles. E assim vai, monta, distribui as terras, muda o nome do povoado, o povo de baixo, da parte baixa da cidade de Santo Antônio do Jaguari, descontentes, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o poderoso João Ramalho, né? Mas toleraram essa mudança, né? Mas revoltados, muito revoltados. E acontece aquilo que nós já falamos aqui, que na inauguração da igreja, no dia 26 de junho, não foi 24, no dia 26 de junho, ele sofre um infarto, o Monsenhor Ramalho, e morre em plena celebração da primeira missa da atual Igreja Catedral. E aí deflagra um processo até de violência aqui, principalmente entre os moradores lá da parte baixa com os moradores da parte de cima. O nosso historiador, que já escreveu sobre São João e está prestes a publicar mais alguns livros, nosso querido amigo Jaime Splittoser, que tem notícias que sempre acompanha, quando possível, aqui a nossa programação e o nosso programa, esclarece uma dúvida que nós levantamos, inclusive quando falamos a primeira vez isso. Por que 26 de junho, né? Por que ele adiou? Eu tinha até uma concepção errada, porque eu não consegui encontrar nada, documento nenhum para esse adiamento, mas a informação do Jaime, a hipótese do Jaime é mais coerente que a minha, porque o 24 de junho daquele ano cai numa sexta-feira. Então, provável que ele esperou a missa de domingo, que sempre foi para os católicos a mais importante, a missa que o povo da zona rural vinha assistir, ele adiou propositalmente para coincidir com o dia de São João. Deu azar, morreu no meio da celebração. Isso era no mês de junho, né? Por isso que nós comemoramos o aniversário de São João, 24 de junho. Ele seria nomeado, tomaria posse, nomeado ele já estava, tomaria posse como senador em janeiro. Por 6 meses, São João deixou de ter um senador do Império. Que pena que eu não consegui chegar ao final da história ainda, mas temos tempo, amanhã a gente fala um pouco mais. A Soninha fica proseando, não ataia a conversa. Estou só aqui ouvindo, acompanhando a história. A Soninha, pelo menos, assim, é uma boa ouvinte, ela fica com atenção. Atenta. Tá gostando da história do João Ramalho? Amando. É muito interessante saber como foi fundada São João da Boa Vista, a nossa queridinha, né? Vamos dar um spoiler das próximas edições. Vocês vão ver a briga dos moradores da parte de baixo com a parte de cima, o abandono temporário da parte de cima da igreja, que quase chegou a cair. Quem pacificou essa situação? 40 anos para pacificar a situação. Nossa vida. 40 anos. Quem pacificou essa situação? E aí deu o passo final para que a cidade continuasse a crescer, evoluir e virasse essa lindeza que é hoje, né? Essa belezura que é São João da Boa Vista, né? Verdade. Mas amanhã tem mais, não é? Tem mais. Amanhã a gente conta mais aí a aventura desse nosso, eu considero fundador. O Jaime também esclareceu isso, que recentemente entraram no acordo dos historiadores sobre a data da fundação, que ficou mesmo 24 de junho, que estaríamos completando 199 anos hoje. Não se falou nada do fundador. Por uma concepção minha, se a data é justamente quando Monsenhor Ramalho funda a nossa igreja, eu atribuo a ele, considero ele o fundador da nossa cidade. Acompanha nessa visão Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, pai e filho, que também considerava o Monsenhor Ramalho como o fundador de São João da Boa Vista. Mas amanhã eu continuo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, hoje, amanhã e sempre, e acompanhem o Rotativo no Ar a partir do meio-dia. Beijo, gente, até amanhã a partir das 8, hein?